Um programa em execução possui uma memória temporária para os dados que são armazenados em variáveis. Quando a variável sai de seu escopo ou o programa é fechado, esses dados são perdidos. Para armazenamento de dados de longo prazo, é necessário usar algum tipo de memória persistente, cujo tipo mais comum são os arquivos. Dados armazenados em arquivos também são chamados de dados persistentes, porque eles continuam existindo mesmo depois da execução do programa. A capacidade de persistir dados é algo fundamental para qualquer programa de computador que tenha que armazenar e manipular grandes volumes de dados por um longo prazo. Eu sou o Ricardo Marocchio e nesse vídeo eu vou mostrar como criar, alterar e manipular arquivos de forma adequada usando Java. Não se esqueça de deixar um like se achar esse conteúdo interessante e se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe nos comentários. Se achar o conteúdo muito ruim ou impróprio, deixe seu dislike. Agradeço mais uma vez a cada inscrito no canal pela confiança em meu trabalho e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Assim você fica por dentro das publicações semanais sobre programação. Como eu venho fazendo nos vídeos anteriores dessa série, nesse vídeo eu intercalo a explicação de conceitos e a aplicação prática com alguns exemplos. Para melhorar o aprendizado desse conteúdo, aconselho que você veja o vídeo na íntegra, sem programar os exemplos, e depois assista uma segunda vez, fazendo os exemplos e explorando possibilidades diferentes daquelas que eu apresento. Isso vai ajudar a gerar resultados de aprendizagem bem melhores do que simplesmente ver o vídeo e codificar os exemplos de forma mecânica. Agora vamos à aula. A principal classe para a manipulação de arquivos em Java é a classe File. O bloco de código mostra a criação de um novo objeto do tipo File de três formas diferentes. A primeira representa um arquivo no endereço relativo arquivo.txt. Um endereço relativo corresponde a um endereço relativo ao diretório de execução do programa. A segunda forma de criação usa um caminho absoluto no padrão Windows, sendo que a contrabarra deve ser dupla para indicar que não é um caractere de escape, tipo aquele usado no contrabarra N para pular de linha. A terceira forma também usa um caminho absoluto, porém no padrão Unix, usado no Linux e no macOS. Agora vamos falar dos métodos disponíveis em um objeto do tipo file. O método canRead retorna verdadeiro se o programa tem permissão de leitura do arquivo em questão e falso se não tiver. CanWrite retorna verdadeiro se o programa tem permissão de escrita no arquivo em questão e falso se não tiver. CanExecute retorna verdadeiro se o programa tem permissão de execução do arquivo em questão e falso se não tiver. Create New File tenta criar um novo arquivo no caminho passado no construtor, retornando verdadeiro se conseguir e falso se não conseguir. IsFile retorna verdadeiro se o caminho em questão corresponde a um arquivo. IsDirectory retorna verdadeiro se o caminho em questão corresponde a um diretório. IsAbsolute retorna verdadeiro se o caminho do arquivo em questão é um caminho absoluto, ou seja, se no momento da criação foi passado um caminho absoluto no construtor. IsHidden retorna verdadeiro se o caminho em questão corresponde a um arquivo ou diretório oculto. GetName retorna somente o nome do arquivo, sem o diretório em que ele se encontra. GetAbsolutePath retorna o caminho absoluto do arquivo ou diretório do objeto em questão. GetParent retorna o caminho absoluto do diretório pai, do arquivo ou diretório do objeto em questão. Length retorna o tamanho em bytes do arquivo representado pelo objeto em questão. Se for um diretório, o retorno é 0. mkdir retorna verdadeiro se conseguir criar um diretório no caminho passado e falso caso não consiga. Delete retorna verdadeiro se conseguir excluir o arquivo ou diretório em questão e falso caso não consiga. Exists retorna verdadeiro se o arquivo ou diretório do caminho em questão já existe e falso caso ainda não exista. Agora que vimos a utilidade dos principais métodos de um objeto da classe File, vamos ao Visual Studio Code implementar um exemplo. Estou aqui no Visual Studio Code com um novo projeto Java criado, com o nosso já conhecido método limpar tela, que é chamado aqui no método main. Eu vou criar um novo método aqui que vai fazer a criação de um novo arquivo. Vou fazer o código rapidamente e depois eu explico.
Eu criei aqui um método chamado criarArquivo, que recebe como parâmetro um caminho, que será o caminho do arquivo a ser criado. Aqui na primeira linha, eu tenho a criação de um objeto do tipo file, que eu chamei de arquivo, recebendo new file no caminho que foi passado como parâmetro. Agora eu tenho uma estrutura de tratamento de sessões e dentro dela eu tento criar um novo arquivo. Se for possível criar um novo arquivo, ou seja, se o método createNewFile retornou verdadeiro, ele vai mostrar a mensagem arquivo criado com sucesso. Caso contrário, é porque o arquivo já existe. Nesse processamento aqui pode ocorrer uma exceção do tipo IOException. Então, ou eu capturo ela e trato, ou eu declaro ela usando throws. Eu optei por capturar. Portanto, aqui eu capturei IOException e mostro erro ao criar arquivo. E aqui embaixo eu mostro a pilha de rastreamento desse erro, que equivale àquela mensagem padrão de erro que é mostrado quando você não oferece um tratamento. Vamos agora usar Ctrl F5 para executar o programa, mas antes disso vamos fazer a chamada aqui, criar arquivo, e o caminho que eu vou passar é arquivo.txt. Observe que eu estou passando um caminho relativo, portanto, esse arquivo vai estar no diretório do meu projeto. A gente vai confirmar isso. Vou dar aqui Ctrl F5 para executar. Executou. Arquivo criado com sucesso. Vamos confirmar se ele foi criado aqui no explorador de arquivo. Aqui está, arquivo.txt, foi criado no diretório do meu projeto. Se eu clicar aqui, o arquivo está vazio, porque nós ainda não escrevemos dados dentro desse arquivo. Vou fechar aqui o explorador de arquivos, vou voltar aqui no meu programa e vou executar novamente. Ctrl F5. Agora a mensagem mudou. Arquivo já existe, porque ele já foi criado anteriormente. Posso fechar aqui e vamos prosseguir. Eu vou agora criar um método que mostra várias informações sobre um arquivo. Mas antes de nós criarmos esse método em si, eu vou criar um método auxiliar que transforma valor booleano em sim ou não. Ou seja, se o valor for true ou verdadeiro, a resposta vai ser sim, e se for false ou falso, a resposta vai ser não. Vou fazer aqui o código rapidamente. Aí está o método auxiliar, realmente é um método bem simples, eu chamei de traduzir, ele retorna um string a partir de um valor booleano passado como parâmetro. Então observe que se valor é verdadeiro, o retorno é sim, caso contrário é não. Agora vamos ao método em si. Vou implementar aqui embaixo rapidamente, depois eu explico o código. Até o momento o que eu estou fazendo é criar o arquivo e realmente mostrar dados dele. Veja, eu estou mostrando se ele pode ser lido, se ele pode ser escrito, se pode executar, se ele é um arquivo, é um diretório, se ele é um caminho absoluto, ou seja, se ele foi criado com um caminho absoluto, se ele é oculto, se ele existe, o nome dele, o caminho absoluto dele e o caminho absoluto do diretório pai. Agora eu vou fazer mais um código aqui. O código que eu vou fazer vai funcionar da seguinte forma. Se o arquivo existir e se ele realmente for um arquivo, eu vou mostrar o tamanho dele em bytes. Se for um diretório, eu vou listar o conteúdo dele, os subdiretórios e arquivos que ele tem. Vamos ao código, vou fazer rapidamente. O código começa verificando se o arquivo ou diretório existe. Se ele existe e ele é um arquivo, eu mostro o tamanho dele em bytes usando o método length. Caso ele não seja um arquivo, se ele for um diretório, eu mostro o conteúdo do diretório. Capturo a lista de diretórios e arquivos de dentro desse arquivo, usando o método list, que me retorna uma lista de strings, ou melhor, um vetor de strings, e aí eu uso um for each, e para cada elemento desses arquivos, que é o conteúdo do diretório em questão, eu mostro o elemento em si. Vamos agora testar o método para alguns arquivos diferentes, ou para alguns caminhos diferentes. Vamos subir aqui até o main, e aqui no main eu vou usar mostrar info arquivo, e aqui eu vou passar o arquivo que criamos, arquivo.txt. Ctrl F5 para executar.
Aí está, aqui estão as informações desse arquivo. Pode ser escrito? Sim. Pode ser executado? Sim. É um arquivo? Sim. É um diretório? Não. Criado com caminho absoluto? Não, porque eu usei aqui um caminho relativo. É oculto? Não. Existe? Sim. Aqui está o nome dele, arquivo.txt. O caminho absoluto dele, que foi obtido dinamicamente pelo Java. O diretório pai, nesse caso, que veio null, porque eu não passei um caminho absoluto na criação. E o tamanho em bytes desse arquivo, que é 0, porque ele está vazio. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou aqui dentro do arquivo, vou escrever qualquer coisa, Ctrl S para salvar. Vamos executar novamente aqui com Ctrl F5. Veja que tudo permanece a mesma coisa, mas o tamanho em bytes aqui mudou para 19. Vamos fazer mais uns testes. Eu vou trocar aqui o valor para, em vez de arquivo.txt, eu vou colocar um ponto, que se refere ao diretório do meu projeto, ou o diretório onde o aplicativo é executado. Vou dar Ctrl F5 para executar. Aí está o resultado. Nós temos aqui as informações do diretório agora. Veja, pode ser lido, pode ser escrito, pode ser executado. É um arquivo? Não. É um diretório? Sim. Criado com caminho absoluto? Não. É oculto? Não. Existe? Sim. Nome, vem aqui o relativo, que é só ponto. Aqui tem o caminho absoluto. Aqui o diretório pai vem nulo porque eu não informei um caminho absoluto. E aqui vem o conteúdo do diretório, que é o arquivo.txt, o diretório lib, o arquivo readme.md e o diretório src. É justamente o que eu tenho aqui, ó. Lib, src, readme.md e arquivo txt. Vamos testar agora com mais um caminho. Vou colocar aqui D2 pontos, contrabarra duas vezes, temp, contrabarra duas vezes, src. Agora vou dar Ctrl F5 para executar. Nós temos aqui agora os dados. Pode ser lido, escrito, executado, é um arquivo? Não, é um diretório? Sim. Criado com caminho absoluto? Sim, dessa vez eu passei um caminho completo. É oculto? Não. Existe o nome do diretório, nesse caso, src. O caminho absoluto está aqui. Agora ele tem aqui a informação do diretório pai e aqui o conteúdo do diretório. Tem vários diretórios aqui dentro e aqui embaixo tem alguns arquivos. Test.class, test.java, aqui em cima tem hello.class, hello.java, enfim, o conteúdo do diretório. Vamos fazer mais um teste. Vou fechar aqui e agora aqui eu vou colocar contrabarra hello.java. Ctrl F5, todos os dados aqui indicando que é um arquivo, enfim, e no final aqui eu tenho caminho absoluto, tenho diretório pai, porque agora eu passei um caminho absoluto para o arquivo, e aqui o tamanho em bytes, 108. Portanto, nós acabamos de ver na prática os métodos da classe file, porém, ainda não sabemos como escrever dados dentro de um arquivo. É exatamente isso que veremos agora. É possível escrever dados em um arquivo de forma textual ou binária. A forma textual tem a vantagem do arquivo poder ser aberto em um editor de texto e seu conteúdo ser mais compreensível a um ser humano. A forma binária tem a vantagem de ser mais compacta, oferecendo melhor desempenho. Nosso foco nesse momento vai ser na forma textual. Esse trecho de código mostra a criação de um objeto do tipo TextWriter para escrever dados em um arquivo cujo caminho deve ser passado no construtor. O método responsável por escrever dados é o método write, que pode ser chamado quantas vezes forem necessárias. Uma vez que a escrita de dados tenha chegado ao fim, o método close do objeto TextWriter deve ser chamado para liberar o arquivo em questão. Durante a criação do objeto e durante a execução do método write, existe a possibilidade de ocorrer uma exceção do tipo IOException. Portanto, devemos tratá-la ou declará-la. Nesse caso, a opção foi de tratar a exceção. Vamos ao Visual Studio Code implementar um exemplo que escreve dados em um arquivo texto. Estou de volta aqui ao Visual Studio Code, já posicionado aqui depois do método que mostra dados do arquivo. Vou fazer o código rapidamente aqui do método que cria dados dentro de um arquivo. O método recebe um parâmetro string chamado caminho, que corresponde ao caminho do arquivo que nós vamos escrever dentro dele. Em seguida, eu instancio um novo objeto do tipo FileWriter, chamado escritor, passando caminho como parâmetro. Depois disso, eu uso o método write 5 vezes, passando aqui o valor a ser escrito no arquivo, linha 1, 2, 3, 4 e 5,
com /n no final para quebrar linha. Depois de terminar a escrita no arquivo, eu fecho o escritor de arquivo, ou melhor, o arquivo em si, e mostro dados escritos com sucesso. Caso aqui dentro dessas operações ocorra uma exceção do tipo IOException, essa exceção é capturada e uma mensagem é mostrada com os dados da exceção. Agora vamos voltar ao método main e eu vou chamar aquele método ali embaixo. Escrever em arquivo e vou passar arquivo.txt, que é o arquivo que nós já criamos. Se esse arquivo não tivesse sido criado ainda, o FileWriter cria o arquivo para nós. Agora eu vou dar Ctrl F5 para executar. Dados escritos com sucesso. Vou fechar o terminal. Vamos conferir aqui no arquivo. Aí está. Linha 1, 2, 3, 4, 5. Se eu não tivesse colocado /n ao fim de cada write, esses dados estariam um na frente do outro. Agora que sabemos como escrever dados em um arquivo texto programaticamente, vamos ver como ler esses dados de volta para o programa e fazer o que quisermos com ele. Quando já existe um arquivo texto com dados que devam ser manipulados pelo programa, é possível realizar a leitura desses dados usando um objeto do tipo scanner, o mesmo que nós usamos para fazer leitura de teclado. Porém, em vez de passarmos como parâmetro de entrada o dispositivo padrão do sistema, que é o teclado, passamos uma referência para um objeto do tipo file. E esse objeto do tipo file deve ser criado a partir de um caminho de arquivo texto existente. Aqui nesse exemplo, um objeto do tipo file é criado para um determinado caminho de arquivo texto. Em seguida, um objeto do tipo scanner é criado para ler dentro desse arquivo representado pelo objeto do tipo file. A leitura do arquivo é feita linha a linha, portanto, devemos checar continuamente se existe uma linha a ser lida, e em caso positivo, lemos essa linha e fazemos o devido processamento. Aqui estamos apenas mostrando a linha na tela. Quando abrimos o arquivo para leitura, o cursor de leitura é automaticamente posicionado no início do arquivo. A cada chamada ao método nextLine, os caracteres vão sendo lidos até que uma quebra de linha seja encontrada. Nesse momento, o método retorna o que foi lido naquela linha e o cursor se move para a próxima linha, se houver. É por isso que, antes de prosseguirmos com a leitura, devemos chamar o método hasNextLine para verificar se há uma próxima linha a ser lida. A estrutura try-catch, nesse caso, é necessária porque a criação de um objeto do tipo scanner, passando um objeto do tipo file, pode gerar uma exceção do tipo FileNotFoundException. Portanto, ou tratamos ou declaramos. Nesse caso, estamos tratando. Vamos agora ao Visual Studio Code fazer o programa ler e mostrar os dados que foram escritos anteriormente. Estou de volta aqui no Visual Studio Code, vou abaixo do método que escreve em arquivo, vou fazer o código aqui rapidamente e depois eu explico. Assim como no método de escrita, eu recebo aqui um parâmetro que corresponde ao caminho do arquivo. Em seguida, eu instancio um novo objeto do tipo file correspondente a esse caminho. Depois eu instancio um objeto do tipo scanner para ler os dados do arquivo, mas observe que aqui, em vez de eu passar system.io, eu passo o arquivo em questão. Enquanto houver uma próxima linha, é o que eu faço nessa estrutura de repetição com teste, faço o teste com o while porque ele faz o teste no início. Então, enquanto tem uma próxima linha a ser lida no arquivo, eu leio essa linha e mostro a linha. Isso vai sendo feito até que o arquivo chegue ao fim. Depois que a leitura termina, eu fecho o leitor, que por sua vez libera o arquivo, e mostro dados lidos com sucesso. Faltou um O aqui. Aqui eu capturo a exceção FileNotFoundException, que pode ocorrer nesse momento aqui. Caso ela ocorra, eu mostro aqui erro ao ler de arquivo e mostro a pilha de exceção, que mostra todos aqueles dados padrões da exceção. Vamos ao método main fazer uma chamada para esse método aqui. Ler de arquivo, arquivo txt, Ctrl F5 para executar, linha 1, 2, 3, 4, 5, dados lidos com sucesso. Posso encerrar aqui. Agora, se eu apagar o arquivo, tentar executar novamente, Ctrl F5, tivemos aqui um problema. Erro ao ler de arquivo, e aqui o método printStackTrace, que imprime justamente todo esse conteúdo aqui, que é o padrão de quando ocorre uma exceção.
Agora, para fixar o conteúdo que eu apresentei nesse vídeo, vamos a um breve resumo. Nesse vídeo nós vimos como manipular arquivos de um modo geral e como ler e escrever dados em arquivos texto. Vimos que um objeto do tipo file representa um arquivo de um endereço específico passado no momento da criação do objeto, sendo que esse endereço pode ser relativo ou absoluto. O objeto do tipo FileWriter também recebe um endereço de arquivo como parâmetro e permite escrever dados nesse arquivo através do método write, lembrando que devemos sempre fechar o arquivo com o método close quando terminamos de usá-lo. Por fim, vimos como ler dados de um arquivo texto com um objeto scanner que usa um objeto do tipo file como entrada. O método hasNextLine verifica a existência de uma linha a ser lida e o método nextLine retorna a linha lida, avançando o cursor de leitura para o início da próxima linha, caso exista uma próxima linha. Ao final da leitura, assim como acontece na escrita, o objeto de leitura também deve ser fechado para que o arquivo seja liberado. E com isso a gente chega ao fim de mais uma aula. Não se esqueça de deixar um like se tiver gostado do vídeo e de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado quando novas aulas forem postadas. Se possível, deixe também um comentário com alguma sugestão, dica ou complemento para o assunto que eu apresentei. Na próxima aula, veremos serialização de objetos usando a linguagem Java. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança em meu trabalho, um grande abraço e até breve.